a qual a gente trabalhou a segunda revolução industrial e o imperialismo, principalmente no continente africano, onde a gente vai notar que grandes nações europeias, Inglaterra, França, vão começar a fazer uma corrida imperialista para buscar principalmente matéria-prima em continente asiático e principalmente africano, devido justamente ao que a segunda revolução industrial vai proporcionar, que é um grande desenvolvimento tecnológico, tá? Onde a gente tem a produção do motor de combustão interna, onde os primeiros automóveis vão começar a ganhar o mercado, o desenvolvimento do aço, do dínamo, que é uma espécie de gerador, e, obviamente, à medida que passa a ter essa corrida imperialista, começa a iniciar alguns conflitos. Inclusive, no final do século XIX, início do século XX, a gente vai vivenciar um período chamado de Belle Époque. O que foi a Belle Époque ou Bela Época? Foi um período onde não houve guerra, e esse período era um período que acabou trazendo uma ilusão. Por que uma ilusão? Porque vai haver um grande desenvolvimento tecnológico e as pessoas vão achar que esse desenvolvimento tecnológico iria trazer a paz e, obviamente, enriquecer várias nações. Só que a gente vai notar que isso culminou na famosa Primeira Guerra Mundial. Então, a gente vai ter várias coisas que vão acontecer em decorrer do ano de 1870 até o ano de 1914, o ano inicial da Primeira Guerra Mundial, e esses fatores vão, obviamente, culminar no início da Primeira Guerra Mundial. A gente tem como estopim o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro. Né? Ele foi morto por um rebelde, que foi o Graveiro Príncipe, e acabou que a morte dele vai se transformar num grande motivo ou estupim para o início da guerra. Essa guerra acabou iniciando em 28 de julho de 1914, e a partir daí a gente vai notar que os dois lados da guerra vão fazer a famosa guerra de movimento. Quais eram os dois lados da guerra? A Tríplice Aliança, né? Ou, obviamente, a gente podia falar impérios centrais, que era a Itália, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, depois o Império Turco-Otomano, e de outro lado a Tríplice Entente ou aliados, que a gente tinha a Inglaterra, França, Rússia e depois os Estados Unidos vai entrar no final da guerra lá em 1917. Então a gente vai notar que a guerra ela acaba tendo uma guerra de movimento, o próprio nome já fala, né, um movimento constante das tropas, uma nação querendo invadir e dominar território em cima da outra, e depois a gente vai ter a guerra de trincheira, onde a guerra estaciona, né? Cada lado vai fazer uma grande trincheira com profundidade de 2,5 metros mais ou menos, e ali a guerra ela vai estacionar. Né? Entre uma trincheira e na outra era a famosa terra de ninguém. Tá? Então acaba que a guerra estaciona e em 1918 a gente tem a ofensiva de 1918, a volta da guerra de movimento, onde a gente tem, obviamente, o desenvolver do final da guerra. Tá? E a gente tem que lembrar de alguns pontos importantes na guerra, como, por exemplo, em 1915 a Itália ela vai mudar de lado. Tá? Em 1917 a Rússia ela deixa a Primeira Guerra Mundial devido justamente ao processo revolucionário. Esse conteúdo a gente também está estudando, que é a Revolução Russa, tá? E esse processo revolucionário lá na Rússia ele é muito importante para a gente entender uma parte da Primeira Guerra Mundial e, obviamente, lá na frente entender um pouco do início da Segunda Guerra Mundial. Em 1917, os Estados Unidos ele acaba entrando na guerra e até um fato curioso que metade dos governantes dos Estados Unidos não queria que os Estados Unidos entrasse na guerra. Até mesmo o presidente na época, o Woodrow Wilson, ele vai inventar uma teoria que recebeu o nome de 14 pontos de Wilson. Era uma maneira que ele havia criado para que houvesse o fim da guerra sem vencedor, ou seja, que ambos os dois lados da guerra, Tríplice Aliança e Tríplice Entente, não houvesse vencedor e nem derrotado. Só que, obviamente, os países não queriam aceitar essa ideia do presidente. E a outra metade dos governantes dos Estados Unidos queria que os Estados Unidos entrassem na guerra. Mas os Estados Unidos não estavam na guerra antes de 1917?
Teoricamente não, até porque os Estados Unidos estavam participando da guerra de forma indireta, enviando suprimentos principalmente para a Inglaterra. Tá? Acabou que os Estados Unidos, no decorrer do ano, se enriqueceu muito, né? Na verdade, no decorrer dessa guerra, se enriqueceu muito e os Estados Unidos passa a se transformar numa das principais economias do mundo. E, obviamente, a entrada dos Estados Unidos na guerra, a gente tem que o Império Alemão, o Otto von Bismarck, acabou fundando alguns cargueiros dos Estados Unidos. Tá? Isso forçou, obviamente, os Estados Unidos a entrar do lado da Inglaterra. E, recentemente, a gente trabalha com outra teoria, que alguns historiadores até citam, que a Inglaterra que pediu para fundar os cargueiros dos Estados Unidos como a última tentativa de ganhar a guerra. Por que fazer isso? Porque o lado que os Estados Unidos entrasse, com certeza 99,9% de certeza seria o lado vitorioso da guerra, até porque os Estados Unidos não tinha sofrido nenhuma perca, tá? E era aquele momento uma das maiores, ou se não a maior potência econômica. Acabou que os Estados Unidos entrou e ele acabou sendo culminante na vitória da Tríplice Entente, na vitória da Inglaterra e da França. Então, os Estados Unidos desempenhou uma grande ajuda e no final da guerra, em 11 de novembro de 1918, Estados Unidos sai da guerra como o maior vitorioso da guerra. Por quê? Porque, obviamente, venceu a guerra, né? Ficou do lado vencedor, não teve grandes percas e saiu com a economia muito estável, ou seja, abrangendo quase 60% do fluxo econômico de compra e venda do mundo. Então, os Estados Unidos se transformou na maior potência e, obviamente, ficou provado pós Primeira Guerra Mundial que os Estados Unidos também tinham uma grande potência militar. Tá? Logo após a guerra, houve a assinatura do Tratado de Versalhes, em janeiro de 1919, a qual esse tratado, futuramente, a gente vai voltar a falar dele, ele acabou se transformando em um dos principais motivos para o início da Segunda Guerra Mundial, porque ele vai forçar principalmente a Alemanha a pagar ou arcar com os prejuízos da Primeira Guerra Mundial. Tá bom, pessoal? Eu vou estar passando também para vocês alguns vídeos para estar auxiliando um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial.